Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Kátia e na aula dessa semana nós vamos falar sobre adjetivo. Então, adjetivo é a palavra variável, ou seja, ela muda em gênero, número, grau e caracteriza o substantivo. Então, normalmente ela vem acompanhada do substantivo, indicando-lhe qualidade, estado, modo, ser ou aspecto. Então, aqui deste lado aqui nós temos o substantivo e deste aqui nós temos os adjetivos. Então, homem bom, pessoa doente, mulher honesta, dia chuvoso, carro sujo. Coloquei uma observação. Ao analisarmos a palavra bondoso, por exemplo, percebemos que além de expressar uma qualidade, ela pode ser encaixada diretamente ao lado de um substantivo. Então, eu posso dizer homem bondoso, moça bondosa, pessoa bondosa, mulher bondosa. Ok. E esta palavra, ela continua sendo um adjetivo. Já a palavra bondade, embora expresse uma qualidade, ela não acontece o mesmo com essa palavra. Eu não posso dizer, por exemplo, homem bondade, moça bondade, mulher bondade, porque ela não se encaixa dentro da frase. Então, esta palavra ela não é um adjetivo, ela é um substantivo. Então, a palavra bondade é caracterizada como um substantivo. Classificação dos adjetivos. Então, adjetivo simples é formado por somente um radical. Exemplo, brasileiro, escuro, magro, cômico. Adjetivos compostos formados por mais de um radical, mais de uma palavra, né? Por exemplo, luso brasileiro, castanho escuro, amarelo canário. Os adjetivos primitivos são aqueles em que dão origem a outros adjetivos. Exemplo, belo, feliz, puro. E os adjetivos derivados, então, eles derivam desses adjetivos primitivos, tá? Belíssimo, derivando da palavra belo. Bondoso, derivando da palavra bom. Magro, derivando da palavra... magrelo, derivando da palavra magro. E assim por diante. Locução adjetiva. A locução adjetiva é quando nós temos dois adjetivos em uma frase que equivale a um único adjetivo. Exemplo, aves da noite. Esse da noite, observem que apareceu a preposição mais um adjetivo. Então, isto se chama locução adjetiva. Então, da noite seria a mesma coisa que eu dissesse noturnas. Então, aqui eu tenho adjetivo noturnas. Paixão sem freio, paixão desenfreada. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Amor de pai, amor paterno, amor de mãe, amor materno. O adjetivo ele varia em gênero, masculino e feminino, número singular e plural, e grau, superlativo absoluto, sintético, e outros aí que eu irei explicar para vocês. Então, a flexão de gênero. O adjetivo flexiona-se em gênero, concordando com o substantivo a que se refere. Exemplo, homem baixo, mulher baixa. Menino encantador, menina encantadora, fazendo a concordância com o gênero. Alguns adjetivos apresentam uma única forma para os dois gêneros e são chamados de adjetivos uniformes, apresentando uma única forma. Homem feliz, mulher feliz. Observem aqui que mudou o gênero, mas o adjetivo não mudou. Por isso ele é chamado de uniforme, uma única forma para os dois gêneros. Formação do feminino dos adjetivos compostos. Então, fique atento, somente o último elemento varia. Problema franco-italiano. Italiano eu concordei com problema. Condição franco-italiana, porque concorda com condição. Camisa amarelo clara. Camisa amarelo clara, concordando com camisa, com o substantivo camisa. Exceção, garoto surdo-mudo, garota surda-muda. Tive a flexão dos dois elementos aqui, porque é uma exceção. Então, garotos, e elas flexionam também. Garotos surdos-mudos, garotas surdas-mudas. Lembrando que é uma exceção. Flexão de número.
Seguem as mesmas regras para a flexão dos substantivos. O adjetivo simples deve concordar com o substantivo a que se refere. Homem bom, homens bons. Lições difíceis. Se o adjetivo for substantivo adjetivado, ele não varia. Neste caso aqui, blusa cinza, blusas cinza. E o substantivo adjetivado fica invariável. O plural dos adjetivos compostos. Somente o último elemento vai para o plural quando nós tivermos dois adjetivos. Exemplo. Criança, mal, com L, né, porque vem de maldade, educada. Crianças mal educadas. Tá? Então, eu tenho dois adjetivos, somente o último aqui vai para o plural. Ficam invariáveis, não mudam, os adjetivos referentes a cores quando o segundo elemento for um substantivo. Então, blusa verde abacate, blusas verde abacate. Sapato marrom café, sapatos marrom café. Temos duas cores aqui que são exceções, azul marinho e azul celeste. Então, eu posso dizer blusa azul marinho e também posso dizer blusas azul marinho. São exceções, não variam, não vão para o plural. Os adjetivos que indicam cores e são formados pela expressão cor de mais substantivo são invariáveis em gênero e número, mesmo quando a expressão cor de estiver subentendida. Ela está ali, mas nós não estamos vendo. Então, papel cor de rosa, papéis cor de rosa. Vocês viram aqui que ficou invariável, não foi para o plural. Graus do adjetivo. Coloquei aqui uma ilustraçãozinha para vocês, mas eu vou explicar este quadro aqui. Ó. O grau comparativo, ele estabelece os seguintes tipos de comparação. Comparativo de igualdade. Você é tão feliz como eu. Tá? Quanto eu, desculpa. Então, aqui eu tenho o tão e o quanto, que são os indicadores de comparativo de igualdade. Comparativo de superioridade. Você é mais... Desculpa aqui. Trocou aqui, deixa eu arrumar. Você é mais feliz do que eu. Esse mais do que, ou que, ele está comparando com um certo grau de superioridade, mais. Comparativo de inferioridade, menos. Você é menos feliz do que eu. O grau superlativo expressa uma característica intensificada ao seu grau máximo. E o grau superlativo absoluto, a qualidade expressa não é posta em relação a outros elementos. O superlativo absoluto pode ser analítico. O fato era muito estranho. Então, esse muito aqui, ó, ele é um advérbio, assim como extremamente e excepcionalmente. Então, ele é quem marca o grau analítico. Sintético. O fato era estranhíssimo. No grau absoluto sintético, nós temos a formação dos sufixos, tá? Íssimo, imo, érrimo. Então, a forma popular constituída do radical do adjetivo português, mais o sufixo íssimo. Pobríssimo, agilíssimo. Então, logo nós sabemos que essas palavras, elas estão no grau absoluto sintético. Então, o fato era estranhíssimo. Apareceu aqui o sufixo íssimo. Superlativo relativo. A qualidade expressa é posta em relação a outros elementos. O superlativo relativo pode ser de superioridade. João é o mais esperto da sala. De inferioridade, João é o menos esperto da sala. Importante saber, alguns adjetivos são flexionados de forma especial. Para representar o grau, são eles. O grau, eu coloquei uma tabelinha aqui. Bom, no grau normal, como ficaria? Bom, comparativo de superioridade melhor, superlativo analítico o melhor e o superlativo sintético ótimo. As formas melhor e pior são intensificadoras, tá? No grau comparativo de adjetivos, elas têm plural, mas no grau comparativo de superioridade de advérbios, essas formas elas se manterão invariáveis. Assim, as crianças comportam-se melhor e mais bem, ou pior, ou mais mal do que os adultos. E não mais melhor ou menos pior, tá? Como muitos aí falam, né? Que tem costume de falar. Então, mais melhor e mais pior não existe. Existe mais bem ou mais mal. Então, pessoal, é isso. Espero que eu tenha contribuído com a aula de hoje.
Eu deixei para vocês uma cruzadinha. Então, é bem fácil, vocês acessarão o site. Pegarão aquele link. Aí aqui, o gerador de palavras cruzadas. Escolherão aqui grande, 15 palavras. E não esqueçam de marcar aqui o assunto adjetivos, tá? Logo depois, gerar palavras cruzadas. Vai aparecer a cruzadinha aqui e vocês irão respondendo aqui, tá? E depois eu peço que vocês colhem essa cruzadinha ou fotografem lá no Google para que eu possa estar vendo, tá? Peço também para que vocês primeiro façam uma cruzadinha para depois conferirem as respostas aqui. Ok, é isso, pessoal. Uma boa semana. Até a próxima.